o apóstolo Paulo dá uma resposta à acusação judaizante de antinomianismo. E eu vou explicar para você daqui a pouquinho o que é o antinomianismo. Cristo não é ministro do pecado. Gálatas 2, 17, 18 diz: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Os versos 17 e 18, que acabamos de ler, são muito difíceis de se interpretar. E quero citar aqui um comentário de John Stott. Ele diz o seguinte: os judaizantes afirmavam que a doutrina da graça de Paulo era perigosa, porque, segundo eles, enfraquecia o senso moral do homem e o encorajava a permanecer no pecado e a transgredir a lei de Deus. Esse pensamento, amados, como eu disse, é comumente chamado de antinomianismo. E o que é o antinomianismo? O antinomianismo é uma das maiores pragas que está contaminando o meio evangélico em nossos dias. E o que vem a ser isso? O antinomianismo, irmãos, é a negação da importância dos mandamentos divinos como essenciais à vida do cristão. É o extremo oposto do legalismo. É o que o apóstolo Judas denominou em sua epístola de transformar em libertinagem a graça de Deus. Olha o que Judas diz: pois certos indivíduos, no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, amados, o antinomianismo ele foi severamente combatido por Jesus em Mateus 7, 15, 27, em João 14, 15. E pelos apóstolos, além de Judas, que já mencionei aqui um texto dele sobre isso, Paulo também, em Romanos 3, 31, em Romanos 6, Colossenses 3, e Pedro, 2 Pedro 2, Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 4 a 26, e João, em sua primeira epístola, eles combateram essa heresia. Aliás, João assevera explicitamente que escreveu a sua primeira missiva para combater a influência de duas heresias gnósticas de seu tempo, a saber, a negação da divindade de Cristo e a prática do antinomianismo. E vemos Paulo também combatendo essa heresia defendendo a humanidade e a divindade de Cristo, como ele diz, quando ele diz em Colossenses 2,9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, irmãos, o antinomianismo se baseia na seguinte declaração: se Deus justifica pessoas más, de que vale então a pena ser bom? Então vamos ser maus, ruins, vamos para a prática do pecado e está tudo bem. O problema, queridos, com o antinomianismo é que ele abre, como disse Judas, essa porta para a libertinagem. Paulo então responde que o evangelho não é antinomianista, de forma alguma, pois se depois da justificação continuamos pecando, a falta é nossa e não de Deus. Ninguém então pode culpar a Cristo, pois quem pratica o pecado somos nós. A graça justifica o pecador e não o pecado. Então, apresenta o seu segundo argumento, o apóstolo Paulo, a favor da justificação pela fé somente. Porque o cristão justificado foi unido vitalmente a Cristo. A justificação não é uma ficção legal que muda o status do crente sem mudar o seu caráter. Não. Paulo argumenta que somos ligados vitalmente a Cristo na justificação. Somos justificados por Cristo, mas também somos justificados em Cristo. Porque a pessoa, amados, que foi unida a Cristo na justificação, jamais será a mesma pessoa. Ela muda. Porque o arrependimento, a palavra arrependimento,
Metanoia é o termo grego para arrependimento, para mudança de caminho, para mudança de direção. Então, voltar à velha vida é um contrassenso. Porque essa pessoa, uma vez conhecendo Cristo, entregando a sua vida a Ele, ele foi introduzido em uma nova vida. E qual foi então, amados, a espantosa mudança que aconteceu após a justificação em nós? Paulo responde por meio de mais 4 afirmações cruzadas. Primeiro, fomos mortos para a lei e crucificados com Cristo. Na nova vida agora, amados, vivemos Deus e Cristo vive em nós. E há 4 afirmações sobre a nossa união com Cristo. Fomos mortos para a lei, estamos crucificados com Cristo. Segundo, quando fomos unidos a Cristo e renascidos nele, em sua morte, a nossa vida antiga acaba sendo... A nossa vida antiga acaba, né, sendo ridículo sugerir que possamos retornar a ela. A nossa velha natureza, terceiro, com suas tendências egoístas e pecaminosas, foi crucificada na cruz de Cristo. 4. Embora possamos vir a pecar, esse não será mais o nosso desejo intenso, porque uma nova semente foi plantada em nós. É o que diz o apóstolo João na sua primeira epístola, 3:9, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Cristo habita em nós por meio do Espírito Santo, queridos. Gálatas 5, 24, 26, que nós lemos, diz que o que pertence a Cristo crucificaram a carne com ele. Morrer para a lei significa não ter mais a lei como princípio orientador da vida. Por isso precisa ser interpretada em parelho com a frase que Paulo diz em seguida. Ele diz: a fim de vivermos para Deus, e Cristo vive em nós. Pela fé em Cristo, queridos, Ele nos amou e se entregou por nós. Viver para Deus, então, amados, é o resultado pretendido com a morte para a lei. E significa vida sob o controle de Deus para a honra do seu nome. Fomos perdoados para vivermos uma vida nova e não para termos direito a continuar pecando. Gálatas 5,13 diz: porque nós, irmãos, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Tornamos, então, como cristãos, livres em Cristo e não libertinos em Cristo, o que é muito diferente. O legalismo não pode produzir vida em nós, só a graça de Deus. E esse é o assunto de Paulo no capítulo 3 de Gálatas. Por isso Paulo os chama de insensatos, por estarem os Gálatas se desviando do verdadeiro evangelho que ele pregava. E a graça só acontece, amados, porque Deus pessoalmente habita em nós. Cristo habita em nós e Ele o faz por meio do Espírito Santo. Porque Cristo se entregou por nós e agora vive em nós, tornando completamente pessoalizado todo o nosso relacionamento com Ele. Nenhum cristão que tenha realmente assimilado essas verdades do Evangelho poderia cogitar em retornar à velha vida. Porque, caso isso acontecesse, ficaria claro que essa pessoa ainda não tenha conhecido a Cristo pessoalmente, sendo justificado por Ele. Portanto, a nossa união com Cristo não é apenas mais um passo na nossa redenção, mas é o centro e o círculo de toda a existência humana. Estar em Cristo, amados, é o ponto central da mediação de Cristo a nosso favor no Evangelho. Meus queridos, para Paulo, é essa união vital com Cristo que mantém o equilíbrio entre os aspectos legal e vitais do Evangelho.
Estar em Cristo, portanto, é ter Cristo para nós e em nós, que se ofereceu por nós, perdoando-nos de todos os nossos pecados. Estar em Cristo é mais ainda, é ter Cristo em nós, concedendo-nos a vida eterna com Ele. E o argumento de Paulo contra os judaizantes é: se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Quando ele diz: não anulamos a graça de Deus. Irmãos? Paulo reagiu à tentativa dos judaizantes de derrubar a doutrina da justificação pela fé somente. Agora, Paulo sai da defensiva e parte para a ofensiva e acusa os judaizantes de quererem anular a graça de Deus, querendo salvarem-se por meio das suas próprias obras e pelas obras da lei. Os dois alicerces da fé cristã, queridos, são a graça de Deus e a morte de Cristo. A fé cristã, portanto, é fé depositada no Cristo crucificado e ressurreto a nosso favor, como Paulo afirma em Romanos capítulo 4, 25. Enquanto que buscar o caminho da salvação pelas obras é solapar a cruz e anular a graça, pois se a salvação vem pelas obras, então a salvação não é pela graça, e a morte de Cristo foi desnecessária, é o que diz o apóstolo Paulo, constituindo-se então num terrível equívoco divino. Então, queridos, no final das contas, se somos donos do nosso destino, segue-se que a graça e a morte de Cristo são supérfluos e redundantes. Então, a maior necessidade do homem é a justificação ou aceitação de Deus. A justificação por obediência à lei divina, não a fé pela lei dos homens, não a fé pela lei das obras. Não confiar em Cristo, mas em si mesmo, é um insulto à graça de Deus e à cruz de Cristo. Ser unido a Cristo na justificação é começar uma vida totalmente nova. Agora eu te pergunto, concluindo, com base em qual desses caminhos você vai querer viver? Hein? No caminho da graça, da justificação pela fé ou mediante as obras da lei? Opte, então, pela graça de Cristo que está sendo oferecida a você, como o próprio nome já diz, gratuitamente. Que Deus te abençoe. Amém e amém.